Olá, amigos da BBM, é um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Com humildade, com simplicidade que a gente traz esse estudo aqui, essa reflexão, algumas reflexões a respeito do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, e mais especificamente itens 1, 2 e 3, conhece-se a árvore pelo fruto. Então é sempre um grande prazer esse encontro por esse canal que nos é possibilitado, né, via web. Então, que bom que nós temos essa oportunidade de ampliar o nosso encontro através do método hoje virtual. Então, hoje, para ambientar o nosso estudo, nós escolhemos uma página do livro Religião dos Espíritos, que foi psicografado por Francisco Xavier, e as mensagens são do Espírito XVI, reunião pública no dia 2 de março de 1959. E ela nos diz o seguinte: no campo da mediunidade, não esqueças que o dever retamente cumprido é a bússola que te propiciará o rumo certo. Deslumbrar-te-ás na contemplação de painéis assombrosos na esfera extrafísica, mas se não enxergas o quadro das próprias obrigações a fim de atendê-las honestamente, a breve espaço sofrerás a espionagem das inteligências que pervagam nas trevas e converterem-te a horas em pasto de vampirismo. Escutarás sublimes revelações, inacessíveis ao sensório comum. Todavia, se não estiveres atento para com as ordenações da consciência trabalhosa e tranquila, em pouco tempo serás ouvido pelos agentes da sombra e enredarem-te os passos no forjo das perturbações aviltantes. Assimilarás o influxo mental de espíritos nobres domiciliados além da terra e transmitir-lhe-ás as palavras construtivas em discursos admiráveis. Porém, se não demonstrares reta conduta à frente dos outros, no exemplo vivo do trabalho e do entendimento, sem demora te encontrarás envolvido nas vibrações de criaturas retardadas e delinquentes a chumbarem-te os pés na fossa da obsessão. Psicografarás páginas brilhantes nas quais a ciência e a fé se estampam, divinas. No entanto, se teus braços desertam do serviço santificante, transformar-te-ás facilmente do escriba da vaidade e da insensatez. Fornecerás importantes notícias do mundo espiritual, utilizando recursos ainda ignorados pela percepção nos teus ouvintes. Entretanto, se foges do estudo que faculta o discernimento, serás para logo detido no nevoeiro da ignorância. Se a mediunidade evidente a tarefa que te assinala o roteiro, não te afastes dos compromissos que a vida te impõe. Sobretudo, lembra-te sempre de que o talento mediúnico encerrado nas tuas mãos deve ser a tela digna em que os mensageiros da espiritualidade maior possam criar as obras-primas da caridade e da educação. Porquanto, de outro modo, se buscas comprazimento na indisciplina, no pano roto das tuas energias descontroladas, surgirá simplesmente a caricatura das bênçãos que te propunhas veicular, debruxada pelos artistas do escárnio que se valem da fantasia em detrimento da luz. Página bastante forte que nos traz muitas reflexões importantes e nós ainda voltaremos nela para falarmos mais alguma coisa.
Então, para abrir nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa oração buscando o amparo da espiritualidade maior nesse momento. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e os nossos corações a Deus, aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores e dizer assim: Pai amado, que é todo poder, que é toda bondade, que permite o encontro desse momento. Permita-nos também, Pai, recebermos as Tuas orientações, as orientações da espiritualidade maior e dos nossos amigos envolvidos nesse trabalho. Permite, Senhor, que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertos e receptivos para todas as mensagens que através desse instrumento, que através da minha voz se faça presente nessa hora. Que possamos ser, Senhor, um vaso transparente, o mais transparente possível, para passar a tua mensagem sem desvios, sem véus, sem nenhum tipo de distorção. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Então, amigos, nesse momento, então, temos a missão aqui, né, de falar um pouquinho das reflexões que fizemos a respeito do capítulo 21, como já falamos, haverá falsos cristos e falsos profetas. É interessante sempre que nós formos estudar o Evangelho e toda a obra, né, de Kardec, que a gente entenda essa obra como um todo. Não existe formas da gente entender a lição ou as lições trazidas principalmente pelo Evangelho segundo o Espiritismo, sem que a gente entenda também um pouquinho do que cada livro trouxe para a gente. Porque, na verdade, todas as obras se completam. E assim, é claro que nesse momento nós não conseguiremos fazer um apanhado de todas elas, né? Mas, para contextualizar o estudo de hoje, seria interessante que nós voltássemos um pouquinho no capítulo anterior para entender qual é o raciocínio lógico que Kardec deu para esse estudo. Então, antes de falarmos sobre o capítulo 21 especificamente, nós vamos voltar então no capítulo 20, que fala sobre os trabalhadores de última hora. E ali no item 3 do capítulo, os últimos serão os primeiros, a gente vai ler um trechinho para entender exatamente quem eram os profetas e quem era Cristo e quem continuam sendo os profetas de hoje, dos dias de hoje. Então, esse item 3 fala o seguinte: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e, na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes, que por último vieram, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam os trabalhos intelectuais de seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje, ou reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora. Então,
Que bacana a gente pensar sobre isso, né? Porque tudo faz parte de um único trabalho. Tudo está contemplado dentro do planejamento de Deus. Então, a vinda dos profetas e depois a continuidade do trabalho deles através da reencarnação, muitas vezes, e como ele mesmo nos diz, o homem tem a herança do homem. Então, nós hoje damos continuidade ao trabalho que foi iniciado há alguns milênios atrás. Então vamos lá entender quem são os profetas, né? Os profetas hoje em dia, essa palavra profeta nos traz vamos dizer que uma distorçãozinha a respeito do real significado do termo. Profeta, na verdade, quer dizer enviado de Deus com a missão de instruir os homens, de lhes revelar coisas ocultas e mistérios da vida espiritual. Isso nos diz o próprio Evangelho no capítulo 21, item 4. Então, se nós pensarmos bem, a ideia de que nós temos de que os profetas são aqueles que predizem coisas futuras é uma ideia um tanto quanto distorcida. Talvez até pela missão que eles tiveram lá atrás de falar, né, de prever alguns acontecimentos, mas que não necessariamente era a única missão deles. Os profetas, então, têm a missão de instruir, é uma missão de educação, é uma missão de guia, oferecer um guia para a humanidade. Olha que interessante. Instruir homens e lhes revelar coisas ocultas e mistérios da vida espiritual. Então, se nós pensarmos sobre isso, né, a profecia e predição, vamos dizer, do grego nabi, que quer dizer profeta, né, do hebraico nabi e do grego profeta, que quer dizer aquele que fala pelos deuses. Então, os profetas tinham essa missão de preparar o terreno, de preparar a terra para que posteriormente ela fosse semeada. E aí existe uma pergunta aqui interessante do Livro dos Espíritos, ou melhor, do livro O Consolador de Emmanuel, no item 278, onde ele fala: devemos considerar como profetas somente aqueles do Velho Testamento? Será que só atrás existiam os profetas? Como aqui mesmo no Evangelho, no item que acabamos de ler, né, existe uma continuidade desse trabalho. E a resposta de Emmanuel no livro Consolador é a seguinte: além dos ensinamentos legados por um Elias ou um Jeremias, temos de convir que numerosos missionários do plano superior precederam a vinda do Cristo, distribuindo no mundo o pão espiritual de suas verdades eternas. Então, ao longo do nosso caminho, o caminho da humanidade, nós podemos perceber diversas pessoas, diversos espíritos que tinham a função de dar continuidade à mensagem lá atrás de Moisés. Depois de Cristo, ainda assim, houveram outros espíritos com a mesma missão, a missão de ser mediador das palavras divinas. E esses também poderiam ser considerados como profetas. Até os dias de hoje, nós os encontramos por aí, né? Podemos dizer que o espírita é também um profeta, talvez um profeta não conforme a antiguidade, mas um profeta atual, né, que tem a função da educação, a função da instrução, quando ele faz devidamente o seu trabalho. Então aqui no livro, ainda no livro Consolador, Emmanuel nos diz: os profetas de Jesus, isto é, as poderosas organizações espirituais dos planos superiores, têm estado convosco incessantemente, impulsionando-vos à evolução em todos os sentidos.
os novos enviados agem nos setores da ciência, da filosofia, da literatura e da arte, levantando-vos o pensamento abatido para as maravilhosas construções espirituais do porvir. Esse trecho muito lindo está no livro O Consolador, na página 191. Mas por que nós estamos falando tanto sobre isso? Para a gente conseguir entender a mensagem que nós vamos passar aqui hoje, né? Que é sobre os frutos. Mas antes disso, eu gostaria de falar também da missão dos espíritas no capítulo 20, onde ele nos fala exatamente qual é o nosso papel nesse momento em que a humanidade se encontra. E aí ele fala: faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Então, nós temos aqui um sinal já do que é a missão daqueles que se dizem espíritas, de nós espíritas, né? Mais adiante ele diz assim também: sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção! Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Então, antes de nós fazermos esse estudo pensando no outro, naquele que pode vir a ser um falso profeta, um falso Cristo, vamos pensar primeiro sobre nós, sobre nossa conduta, porque eu penso que a mensagem do Cristo nunca é referente ao outro, mas sempre é trazendo instrumentos para que nós avaliemos a nossa própria conduta. Então, antes de pensarmos lá, vamos pensar aqui, porque a mudança acontece primeiro em mim, primeiro dentro de mim, para depois ela se exteriorizar. E eu penso que essa seja a raiz do nosso estudo de hoje. Mas então, se mesmo aqueles, né, que já conhecem o instrumental do Espiritismo, que já conhecem todas essa maravilha, né, de ensinamentos, de verdades, mesmo esses ainda podem vir a ser, né, instruídos para outro caminho. O que nos faz então descobrir ou desvendar quem está no caminho certo e quem não está? Então ele nos fala a pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais então os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E a resposta é: reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses serão escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Quem escreveu essa mensagem foi Erasto, o anjo da guarda do médium, Paris, em 1863. Então, olha que interessante e que importante é contextualizar
é a mensagem que nós vamos ler, porque lá atrás Kardec já vem trazendo então uma série de mensagens que nos diz a respeito do verdadeiro cristão, né? Que não necessariamente é só o espírita, mas que nesse caminho aqui, nesse contexto, o espírita tem sim essa grande missão, porque já tem todo o instrumental necessário. Não existe mais desculpa para que os erros aconteçam, a não ser aquela que nós mesmos colocamos como a nossa preguiça, a nossa indolência, como fala Joana de Ângeles. Então vamos lá. Iniciando agora de fato o capítulo 21, né? O que é que nós precisamos entender dessa mensagem então? Eu vou ler rapidamente os itens, né? Para que a gente contextualize. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Essa lição está em Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Então, como é simbólico, né, essa representação da árvore. E quando ele fala do fruto, obviamente ele está falando do resultado que essa árvore trouxe, que essa árvore consegue dar. Então aqui é interessante a gente pensar no seguinte, segundo o slide que eu vou colocar agora para vocês, na representação dessa árvore, aonde as raízes, como falou anteriormente, Jesus gostava de usar muito a alegoria, né? A linguagem simbólica. E a linguagem simbólica ela é extremamente rica, porque ela traz muitos significados, um significado quase, como é que eu vou dizer, assim, é um significado tão vasto que às vezes foge ao nosso alcance. E isso nos possibilita inúmeras, milhares de reflexões em cima de um único símbolo. Então, o símbolo da árvore, por exemplo, quando nós observamos as raízes de uma árvore, nós podemos pensar em nós mesmos, naquilo que nós trazemos de herança. Tanto herança dos nossos familiares, dos nossos pais, heranças comportamentais até, heranças de vícios inclusive, deles, nós também podemos entender que essas raízes são as nossas próprias heranças de coisas que fizemos em outras épocas. Então, as raízes são também os nossos atavismos, as nossas dificuldades, os nossos valores e tudo que nós já construímos em uma era anterior vem junto através desse simbolismo aí das raízes, que é aquilo aonde nós estamos ainda apegados, enraizados, que é difícil soltar, né? Então, a raiz representaria isso no ser humano. O caule se representaria todo o processo. O que eu faço com aquela seiva da qual eu me alimento? Como eu utilizo isso para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, para o meu autoconhecimento, para o meu enfrentamento diante das dificuldades? Como é o meu sofrer? É o meu bem sofrer ou é o meu mal sofrer? Como que eu utilizo a dor para esse crescimento? Tudo isso estaria representado aí através do caule, o caule que recebe diretamente as mensagens da raiz, as mensagens das minhas heranças, né? A seiva que me alimenta a alma, que me alimenta o espírito, como eu
transformo isso com as minhas vivências atuais, com a minha família, com a minha convivência social, com o meu trabalho, comigo mesma, com os meus afetos e em relação a tudo que me rodeia, que me envolve no dia a dia. É a minha vida atual. E a copa dessa árvore? A copa seria a minha mente, o meu contato direto, a minha transcendência, a forma como eu vivencio o meu contato com a divindade, o meu contato com a espiritualidade maior, o meu contato com os espíritos desencarnados. Então, a forma como eu vivencio isso, né, vai determinar então que fruto eu vou produzir. Olha que interessante, que simbolismo mais rico é esse da árvore, né? A copa também representaria a minha produção mental, os meus pensamentos, a minha saúde mental, meus sentimentos e, posteriormente, os meus frutos, que são as minhas obras. São o resultado de tudo isso, dessa integração entre as raízes, entre o caule e entre a minha mente. Lindo, né? Então, Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, na página 179, nos diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. É óbvio que somente através dos atos que revelamos as obras morais de cada um. Se pode avaliar se a mensagem de que alguém se faz portador é verdadeira. Ninguém há que, dominado pela sombra, possa desvelar significados profundos, somente encontrados naquele que esteja identificado com a fonte do bem. Então, quando Joana nos fala sobre a sombra em que cada um de nós traz, porque sim, todos nós temos sombra, né? E quando ela fala de sombra, ela está falando a respeito de tudo aquilo que eu trago e que eu não gosto, ou que eu não gostaria nem de reconhecer e nem de mostrar para aqueles que me rodeiam. Então, são as minhas características mais obscuras, são os meus vícios morais, são os meus vícios comportamentais, né? E todos nós temos muitos deles. Não adianta nós tentarmos enfeitar a verdade e dizer que só porque nós já somos espíritas que não temos essa parte sombria. É enganoso falar sobre isso. Eu estaria aqui enganando a todos e me enganando também. Porque sim, todos nós temos sombra, porque somos espíritos imperfeitos ainda, certo? Perfectíveis, mas imperfeitos e muito distante, né, dessa perfeição. Jesus foi o único homem que entrou na face da terra e que não tinha nenhum tipo de sombra. Então esse é o nosso caminho, mas ainda estamos muito distantes dele. E Joana nos fala que enquanto nós tivermos a sombra dentro da nossa constituição humana, enquanto isso acontecer, as nossas obras não serão perfeitas, né? Então, como ela fala aqui, como nós poderemos estar totalmente identificados com a fonte do bem que é Deus, se nós ainda temos a sombra? É claro que aqui não queremos colocar que só podem estar identificados com a fonte do bem aqueles que estiverem perfeitos. Não, porque nós estamos caminhando, nós estamos buscando esse ideal. Nós estamos buscando essa parte. Mas nós precisamos estar atentos para que não entremos num processo de vaidade, que é justamente o que vai nos falar hoje a nossa lição,
né? Dentro do capítulo haverá falsos profetas e falsos cristos. Isso quer dizer diretamente a nós mesmos. O quanto que dentro dessa grande responsabilidade que temos, não podemos também ser assolados pela vaidade, muitas vezes, pelas nossas sombras. O que tem dentro dessa sombra? É tudo aquilo que está relacionado com os nossos vícios morais, comandados pelo egoísmo, comandados pelo orgulho, que são os nossos principais enraizamentos e que serão os últimos a saírem de nós. Então, tudo que estiver relacionado ao ego, ao egoísmo e à vaidade e também ao orgulho, tudo isso nos impedirá de dar um fruto perfeito e nos fará possivelmente possíveis vítimas, se não ficarmos atentos, de nós mesmos. Vítimas, observem, não é do outro, vítimas primeiro de nós mesmos. Entendam que não existe obsessão se eu não abro uma porta, se eu estou vigilante o tempo inteiro, se eu estou de portas fechadas para essas mensagens do ego, eu não permito que aconteçam obsessões, que aconteçam essas armadilhas. E é interessante que ele fala depois, somente lobos caem em armadilha para lobos. Então isso é uma mensagem muito profunda em uma simples frase. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu só vou cair numa armadilha se eu estiver identificada com ela. Então, essa mensagem pequena que Joana nos trouxe a respeito da sombra quer nos dizer exatamente isso. Mais adiante, dando continuidade aqui agora no item 2, que é do livro, a continuação da nossa lição principal, ele fala: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. E aí, na terceira, tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos profetas falsos que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se for possível, os próprios escolhidos. Então, essas duas mensagens estão em Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5 e 11, e Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Então, entrando nesse contexto, olha que interessante isso aqui, hein? Nos falando sobre a necessidade de nós ficarmos atentos o tempo inteiro, não exatamente com a falsidade do outro,
mas com as nossas dificuldades também, né? Com as nossas tendências e identificações à iniquidade. E aqui, buscando no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles nos diz: a sombra. No começo é a sombra dominante, geradora de impulsos automáticos, inconscientes, herança dos períodos primeiros da evolução, quando se instalaram no psiquismo os instintos primários. Inconsciente de sua realidade mortal, o ser é atraído para a grande luz libertadora, experimentando embates internos. Observem que ela fala muito sobre sombra, porque esse é um termo também da psicologia analítica de Jung, né? E ela se utilizou desse termo para nos trazer exatamente aquilo que nós precisamos saber a respeito das nossas dificuldades. A sombra tem um significado gigantesco e que a gente pode entender da seguinte forma: ao longo da nossa existência atual, nós tendemos a guardar aquilo que não nos é agradável aos olhos. Então nós vamos acumulando dentro de um armário fechado, trancado, tudo aquilo que nós não queremos que ninguém saiba e que nós também não queremos lidar. E ali dentro daquele armário, quanto mais a gente acumula, mais abarrotado ele vai ficando, mais difícil de guardar aquilo vai ficando. E chega um determinado momento em que aquela porta não aguenta mais e se abre e explode para fora e deixa cair para fora tudo que está lá dentro, tudo que nós tentamos esconder lá dentro. E aqui é o momento em que os sintomas aparecem. E esses sintomas são quais? São os nossos comportamentos inadequados, são as nossas doenças, as nossas dificuldades emocionais, são as coisas que nós não queremos vivenciar e que de forma explosiva muitas vezes elas aparecem. Quantas e quantas vezes nós não entramos numa casa espírita e ficamos muito bem lá dentro, muito equilibrados, sentindo todas as vibrações que a espiritualidade maior nos dá, mas assim que colocamos o pé fora dela, se algo nos acontece que está fora do nosso controle, nós simplesmente explodimos e deixamos sair aquele ser humano velho, né? Aquela sombra que nós não gostaríamos que ninguém entendesse, que ninguém percebesse e que nós tentamos disfarçar dentro dos ambientes mais equilibrados como a casa espírita. E aí, aonde esses comportamentos aparecem? Sempre nos lugares onde nos sentimos mais à vontade, na nossa casa, no ambiente com os nossos melhores amigos, com o nosso marido ou com a nossa esposa, com aqueles que nós sentimos mais tranquilidade em mostrar quem somos. E é justamente ali naquele momento que nós vamos ter os nossos maiores embates, porque a nossa sombra ainda existe muito. Então, esses frutos que são os frutos desses relacionamentos serão bons, né? Então, nós precisamos pensar, os frutos que nós deixamos sair pela boca ou através de nossa mente, dos nossos pensamentos ou de nossas ações, são bons? Nesses ambientes mais íntimos? É uma pergunta que nós devemos fazer em todos os momentos de nossas vidas, porque ele vai nos direcionar para o caminho que nós devemos ir. O caminho da humildade, em primeiro lugar, em percebermos que somos, que ainda temos uma longa estrada pela frente, que não estamos nem na metade do caminho, e que se somos médiums, somos espíritas e ainda assim somos médiums trabalhadores, temos ainda maior, uma grande responsabilidade, porque é justamente nessa sombra, nesse comportamento equivocado que nós deixamos sair, que muitas vezes nós nos equiparamos e nós nos identificamos e pareamos com aqueles que não trazem uma boa mensagem para a humanidade. E nós
com essa responsabilidade de mediar a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, muitas vezes trazemos mensagens de espíritos mal intencionados porque nos pareamos com eles. Mas de quem é a responsabilidade maior? Será que é deles ou é nossa? Então, é importante que a gente observe que essa lição fala primeiro para nós e depois, né? Depois ela fala dos outros. Então, vamos lá. Aqui, ainda no livro Jesus o Evangelho, nesse slide que eu trouxe para vocês, ela coloca um trecho retirado da epístola, primeira carta de João. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E aí o comentário. Já no seu tempo, surgiram impostores desejando orientar as massas e oferir recursos para a sua sombra. Reconhecidos pelo caráter doentio, assim mesmo prosseguiam enganando outros semelhantes que se compraziam nos jogos da mentira e da disputa pelos prazeres do ego alucinado. E aqui eu gostaria de então frisar essa mensagem que Joana nos traz, dizendo que aqueles que trazem as mensagens erradas, muitas vezes, por se equiparar com seres que não estão bem intencionados, também existe uma satisfação, de alguma forma, naquela mentira, porque aquilo nos afaga muitas vezes o ego, né? Nos traz prazeres ligados ainda à nossa vaidade, à nossa necessidade de olhares, à nossa necessidade de sermos aplaudidos, de sermos colocados num posto de evidência pela sociedade. Então, que importante que é essa mensagem. E aí eu trago para vocês no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, né, onde ele traz no capítulo 12, em Vigilância Mediúnica. E ele fala o seguinte: no início, lutando pela oportunidade de educar a faculdade mediúnica, de forma que se possa transformar em instrumento útil para o ministério de auxílio, deixam-se dominar pelas emoções, esquecendo-se da reflexão e dos cuidados que todo esforço de tal ordem exige de quem se lhe propõe a executar. Então, nesse capítulo, ele fala muito sobre a necessidade de estarmos sempre vigilantes. Mesmo aqueles que não são médiuns ostensivos, mas que são médiuns sim, né? Porque todos somos, isso é uma faculdade da alma que se coloca no mundo através do nosso orgânico, e todos temos essa faculdade, alguns mais, alguns menos, e quantas vezes aqueles que nem se imaginam mediadores da espiritualidade se deixam usar, se deixam colocar as vozes dos seres mal intencionados devido às suas más condutas, devido à sua identificação com aquilo que não é salutar para a alma nem para o corpo. Então vamos lá, que mais à frente ele fala também, percebendo que a mediunidade produz uma aura de transcendência por parte daqueles que desconhecem o espiritismo, passam a favorecer ou a produzir fenômenos de efeito e de impacto que fascinam as massas ingênuas e mesmo indivíduos mais experientes, facultando prestígio àqueles que lhes fazem de instrumento. Ante o público fútil e gozador, mais interessado em novidades do que em realizações edificantes, começam esses companheiros levianos a imaginar informações destituídas de legitimidade.
lentamente banalizando a mediunidade e tornando-se pessoas prodígio, esclarecendo-os que sempre o foram desde a infância, repetindo, porém, as experiências de outros que os fascinam e procuram imitar. Anunciam acontecimentos carregados de tragédia. São hábeis em previsões de hecatombes e desgraças. Referem-se a ocorrências grandiosas que presenciaram durante o sono fisiológico. Quando se encontrariam parcialmente desdobrados, identificam os espíritos com facilidade incomum, transformam-se em vestais do além e permitem-se ser considerados como instrumentos preciosos da divindade. Então, é preciso que nós tenhamos muita consciência de nós mesmos para percebermos quando caímos ou quando estamos para cair numa armadilha para lobos. É importantíssimo que a gente se conheça. É importantíssimo que a gente siga aquela velha lição de Santo Agostinho, que deve ser diária. Eu não diria nem diária, eu diria assim a todo momento durante o dia, quando nós nos percebemos um pouco inadequados, ou quando nós percebemos então a resposta inadequada do outro para conosco, a gente deve sempre refletir: o que eu estou fazendo para que isso aconteça? O que eu estou fazendo para que o outro me devolva uma resposta que me feriu? Ou por que determinada situação acontece comigo? Ou por que determinada dor está acontecendo comigo? Tudo isso, todas essas são reflexões importantes no nosso processo de autoconhecimento. E quanto mais nós estivermos conscientes ou empoderados de nós mesmos, de nossas dificuldades, de nossas pedras de tropeço, mais nós teremos controle sobre as nossas possíveis armadilhas que se colocarão à nossa frente. Maior será a nossa vigilância. E é óbvio que é importante que a gente sempre eleve o pensamento a Deus, porque Ele está sempre em nosso auxílio. Jesus está sempre em nosso auxílio. O nosso mentor está com essa função em nosso auxílio. Se nós nos dispusermos a elevar o pensamento em cada dificuldade, pedindo que nós consigamos ultrapassar aquela dificuldade nossa enraizada, nós teremos todo o auxílio necessário para aquilo. Então, é uma simples questão de humildade, de nos colocarmos num lugar de pessoas ainda imperfeitas e que estamos passíveis de erros e de equívocos, e que esses equívocos, se tiverem que acontecer, que não ultrapassem a barreira de nós mesmos, que não venham a prejudicar outras pessoas, porque existem, na verdade, no momento atual, uma necessidade grande de profetas, de pessoas que dizem o caminho, de pessoas que precisam dessa resposta pronta. Hoje nossa sociedade carece de reflexão, a nossa sociedade está automatizada, eu diria, né? Então, tudo aquilo que exige um pouco mais de reflexão, de introspecção, ou até de mergulho, né, dentro de uma questão específica, ninguém faz porque é trabalhoso. Então, vamos pensar sobre isso, porque isso é necessário que nós pensemos tudo ao nosso redor. E aqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo ainda, existe um trecho que fala, ainda no capítulo 21, no item 11, que fala: a multidão sempre crédula. Isso não é de hoje, né? Então, nós observamos que desde épocas passadas
existiu uma necessidade, porque isso é do ser humano, uma necessidade do caminho pronto, né? Então ele fala assim: a multidão sempre crédula não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Aqui ele está falando dos profetas da era antiga, em que qualquer sonho, qualquer visão, qualquer pessoa que dizia ter esse tipo de experiência era tido então como um mensageiro da verdade. E hoje em dia ainda acontece isso, porque, como eu disse anteriormente, a sociedade está carente de reflexão. As mídias, hoje em dia até mais do que alguns anos atrás, e parece que cada vez isso se reforça ainda mais dentro de nós. Hoje em dia o celular, o acesso à internet, o acesso à informação que é quase instantânea, nos faz querer tudo muito rápido. E isso treina o nosso cérebro para não ter paciência para aquilo que exige um pouco mais de trabalho. Qual de nós hoje em dia, principalmente depois desse período difícil que nós tivemos da pandemia, não pega hoje um livro, né? E se debruça sobre aquele livro, se debruça sobre cada parágrafo e entende e tenta entender a profundidade daquele parágrafo. Os livros espíritas, principalmente, nos trazem muito isso. Cada parágrafo, cada frase é de uma grandiosidade, de uma profundidade, que se nós passarmos correndo por ali, nós não captaremos nem 1/10 do que aquela mensagem tem para nos trazer. E aí, então, se torna necessário que a gente se repense, que nós aqui, que já temos esse instrumento, essa ferramenta que é o Espiritismo à nossa disposição, que nós sejamos bons espíritas, bons obreiros e comecemos primeiro por nós e depois passemos ao outro, a sermos educadores do outro, porque essa sim também é uma função nossa, né? Sermos educadores. E para sermos bons educadores, é princípio que eu primeiro me eduque, primeiro tenha o domínio sobre mim mesma, sobre as minhas dificuldades, sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos, né? O quanto hoje a ansiedade que cada vez mais assola os jovens, os adultos, os idosos, essa ansiedade que é nada mais, nada menos do que um descontrole do rumo dos meus pensamentos. É eu deixar que o meu pensamento tome uma proporção tão grande e tão veloz que aquilo controla a minha alma. Quando deveria ser o contrário, porque quem produz o pensamento é a alma, é o espírito. E se ele produz a consciência, a minha disciplina, a minha autorreflexão deve controlar o fluxo desses pensamentos. Deve controlar também o fluxo e a qualidade desses pensamentos, para que eu não seja uma vítima, para que eu não fique pareada, né, com seres que não estão ainda evoluídos, irmãos que sentem dores, não fiquem pareados comigo nesse processo. Então, irmãos, é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. E lembrando que os frutos do qual essa mensagem nos traz são as nossas obras, mas principalmente porque as nossas obras nascem de nós mesmos, nós precisamos pensar nos frutos dos nossos pensamentos, daquilo que acontece aqui dentro, para que aquilo se reflita através das nossas obras com o outro. E o quanto isso vai me dizer a respeito da minha missão na Terra. Então, vamos orar então, fechando esse momento. Gostaria de agradecer, Pai amado, por essa possibilidade de estudo, por essas reflexões, pelo auxílio recebido nesse momento. Eu gostaria de agradecer
por poder estar contigo nesse trabalho e pedir, Senhor Jesus, que cada vez mais eu esteja identificada, nós todos identificados com a Tua palavra, com as Tuas obras. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Obrigada, irmãos, e até a próxima.